O tribunal encontrava-se em um silêncio carregado de expectativa, com todos os olhares fixos no juiz Henrique, que, com uma expressão severa, observava a jovem adolescente que se erguia diante dele. A menina, chamada Imani da Silva, não havia proferido sequer uma palavra desde que entrou no recinto. De pé, com as mãos enfiadas nos bolsos e seus cabelos crespos perfeitamente bem definidos enquadrando um rosto determinado e enigmático, Imani não demonstrava sinais de nervosismo ou medo. Ela estava ali com um propósito. Conhecido por sua língua afiada e impaciência, o juiz Henrique resmungou e inclinou-se para a frente, fitando Imani como se ela fosse uma anomalia indesejada. Ora! Ora! O que temos aqui? Disse ele, com um tom carregado de sarcasmo. Uma jovem tão tímida que nem se atreve a falar, ou será que simplesmente não entende o que está acontecendo? As risadas irromperam entre os presentes, mas Imani permaneceu impassível. Lentamente, ela ergueu o olhar, encontrando os olhos do juiz com uma firmeza que surpreendeu a todos, e declarou com voz clara e serena: Excelência, se já terminou de me ridicularizar, gostaria de corrigir o erro de sua decisão antes que um homem inocente seja condenado à prisão. Num instante, o ambiente se tornou ainda mais silencioso, e até os advogados e funcionários presentes se voltaram com admiração para a jovem, que revelava, de forma inesperada, um gênio em sua essência. Há apenas 3 semanas, Imani passava despercebida no fundo da sala de aula do Colégio São Jorge, concentrada em anotações num caderno surrado, enquanto seus colegas se entregavam a risos e conversas fiadas. Ela já havia aceitado que não se encaixava nos padrões comuns. Não era que ela não desejasse amizades, mas cada vez que abria a boca, as pessoas demonstravam desinteresse ou confusão. Assim, preferia se perder na leitura de livros sobre física quântica, na resolução de complexos quebra-cabeças lógicos e até em atividades de invasão de sistemas, não por malícia, mas simplesmente para testar os limites de sua própria inteligência. Em casa, contudo, a vida era um desafio à parte. Sua mãe, Mônica da Silva, trabalhava em 2 empregos para garantir um teto, enquanto seu pai a abandonara há anos, deixando apenas promessas quebradas e contas acumuladas. Apesar de sua pouca idade, Imani sentia um forte desejo de ajudar, mesmo sabendo que uma adolescente de 16 anos tinha recursos limitados. Numa certa noite, enquanto navegava por arquivos de processos jurídicos na internet, um passatempo que ela apreciava, Imani deparou-se com o caso de Davi Almeida, um homem acusado de um crime que não cometeu. Mesmo sem conhecer Davi, ela percebeu imediatamente que as evidências estavam repletas de falhas. Um detalhe aparentemente insignificante havia sido ignorado pela promotoria, um erro tão crucial que poderia significar a diferença entre a liberdade e a prisão perpétua. Movida pelo ímpeto da justiça, Imani passou a noite inteira revisando documentos, conferindo registros de horários e até acessando arquivos judiciais que deveriam ser restritos. Ao amanhecer, ela tinha em mãos provas incontestáveis, mas sabia muito bem que ninguém daria ouvidos a uma menina de 16 anos. Durante dias, Imani tentou contatar advogados, jornalistas e qualquer pessoa que se interessasse, mas suas tentativas foram sistematicamente ignoradas. Somente quando Monica, exausta após longas jornadas de trabalho, cediu a insistência de Imani para irem juntas ao tribunal, o caso dos acontecimentos mudou. Monica murmurava, preocupada. Isso é insano. Imani, você não é advogada, é apenas uma garota. Mas Imani replicava com convicção. Mamãe, eu posso provar o que descobri. E assim, elas chegaram ao imponente tribunal de juiz Henrique, onde o destino de um homem inocente pendia por um fio. Quando Imani se preparava para revelar suas descobertas, as portas do tribunal foram abruptamente abertas. 2 oficiais adentraram o recinto com as armas em punho, ordenando que todos se afastassem do púlpito. Imani congelou, enquanto Mônica soltava um grito de horror, e o semblante do juiz transformava-se de surpresa para uma fúria implacável. Explique imediatamente o que está acontecendo, ordenou um dos oficiais, apontando o dedo para Imani. Esta jovem invadiu o sistema do tribunal. Recebemos informações de que ela acessou dados confidenciais ilegalmente. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. O coração de Imani disparou, não por rebeldia, mas pela amarga ironia de que, ao tentar salvar um inocente, ela agora era tratada como criminosa. Fria, a algema se fechou em seus pulsos, enquanto o caos se instaurava. Mônica gritava, a audiência murmurava, e o martelo do juiz batia com força. Com o rosto vermelho de ira, juiz Henrique voltou-se para Imani e indagou. Está me dizendo que você invadiu os registros do tribunal? Imani respirou fundo e respondeu, com voz firme. Sim, excelência, eu acessei os arquivos, mas não para causar danos. Descobri um erro em sua decisão.
Se você enviar Davi Almeida para a prisão, estará punindo um inocente. Num instante, o tribunal mergulhou em um silêncio absoluto. Até o promotor, um homem de meia-idade de terno impecável, permaneceu em silêncio diante da confiança da jovem. Ele replicou com ceticismo: "E por que deveríamos acreditar que uma adolescente entende mais do que os especialistas?" Imani, mantendo o olhar fixo no dele, respondeu: "Porque vocês cometeram um erro, e eu posso prová-lo." Intrigado, o juiz inclinou-se ligeiramente para trás e ordenou: "Então explique-me qual foi o erro cometido." No caso contra Davi Almeida, a acusação baseia-se em imagens de segurança de um assalto a banco, começou Imani. A promotoria afirma que ele estava presente na cena às 9h42, com base em um carimbo digital de horário. Contudo, essa gravação foi adulterada. A versão original do arquivo foi comprimida quando foi admitida como prova, o que distorce os metadados. Realizei uma análise forense em uma cópia pública do vídeo e encontrei inconsistências gritantes. A iluminação e os ângulos das sombras não correspondem às condições normais desse horário. Às 9h42, o sol deveria estar surgindo no leste, mas a gravação exibe um cenário similar ao de meio-dia. Alguém alterou o carimbo do tempo. A audiência começou a murmurar em descrença. O promotor, agora visivelmente irritado, exclamou: "Isso é ridículo. E você espera que acreditemos que uma garota analisou imagens de segurança melhor que toda uma equipe de especialistas?" Imani permaneceu impassível. Vocês não precisam acreditar em mim. Basta comparar a gravação original do banco com a versão apresentada aqui. Se eu estiver errada, assumirei total responsabilidade. O juiz Henrique recostou-se, observando Imani com um novo interesse. Sua arrogância inicial havia se dissipado, dando lugar a uma curiosidade sincera. Com voz medida, ele ordenou: "Muito bem, então obtenham a gravação original." Poucos minutos depois, um funcionário retornou com um laptop em mãos e anunciou, ofegante: "Excelência, acabamos de receber uma cópia ao vivo das imagens não editadas da câmera de segurança do banco." Quando o vídeo em preto e branco começou a ser exibido, a sala prendeu a respiração. Mostrava o interior do banco, com clientes e caixas, e às 9h42, as portas se abriram e um homem entrou, mas não era Davi Almeida. Gaspes e sussurros se espalharam. Mônica levou a mão à boca em choque, o promotor palideceu, e o juiz Henrique murmurou: "Pois não." Imani, com voz firme, repetiu: "Eu disse que o horário fora adulterado." Por um longo momento, o juiz ficou em silêncio, o martelo pairando sobre a mesa, enquanto absorvia a revelação. Finalmente, ele se voltou para o promotor, que gaguejava uma resposta, e disse: "Então, explique essa discrepância." Sem conseguir articular uma justificativa, o promotor apenas gaguejou. Com um gesto decidido, o juiz Henrique ordenou que os oficiais retirassem as algemas de Imani. Quando os grilhões foram removidos, a jovem massageou seus pulsos doloridos e lançou um olhar de gratidão misturado a espanto para sua mãe. Após uma breve pausa, o juiz declarou: "Eu determinarei, pessoalmente, que o caso de Davi Almeida seja reavaliado imediatamente. Quanto a você, jovem, não sei se devo repreendê-la por acessar os registros do tribunal ou oferecer-lhe uma vaga em meu gabinete." Um riso contido percorreu a sala, mas Imani apenas esboçou um leve sorriso e respondeu: "Não estou atrás de um emprego. Só não podia permitir que um inocente fosse punido." O juiz Henrique assentiu lentamente. "Você tem coragem e uma mente brilhante, mas antes que possamos celebrar, as portas deste tribunal se abrem novamente." Dessa vez, um homem de terno escuro, de olhar imperturbável e semblante reservado, entrou no salão sem alarde. Sem dizer uma palavra, ele avançou diretamente até o juiz e sussurrou algo em seu ouvido. Num instante, o rosto do juiz Henrique se transformou. Seu queixo se apertou e ele segurou firmemente a borda da mesa. Virando-se para Imani com um olhar carregado de seriedade, ele disse: "Jovem, preciso que venha conosco imediatamente." Surpresa, Imani questionou: "Mas por quê?" "Acontece que você não é a única a investigar este caso", respondeu o juiz, com voz baixa e grave. Um calafrio percorreu a espinha de Imani ao perceber que algo muito maior estava em jogo. Antes mesmo que pudesse processar completamente o que se passava, 2 oficiais adicionais adentraram o salão, desta vez com expressões sérias e determinadas, formando um arco em torno dela. No exato momento que Monica gritava, angustiada, para sua filha, dos oficiais ergueu a mão e ordenou: "Fique atrás, senhora." Mônica, com voz trêmula, implorou:
O que estão fazendo? Minha filha não fez nada de errado. O juiz Henrique, cuja postura arrogante se transformará em uma gravidade solene, voltou-se para Imani e declarou: Imani, você deve vir conosco agora. Trocaram um olhar de despedida silenciosa entre mãe e filha. Imani, com firmeza, perguntou: Por favor, expliquem o que está acontecendo. Nesse instante, o homem de terno escuro avançou e se apresentou. Eu sou o agente Benedito, do governo federal. O coração de Imani quase parou quando o agente Benedito retirou um tablet de seu sobretudo, exibindo imagens, e por fim, uma mensagem de segurança com o logotipo do Departamento de Justiça. E, inequivocamente, o nome dela estampado na tela. Menos de 12 horas antes, Imani estava em seu quarto humilde, iluminada pelo brilho do seu laptop, passando noites em claro investigando o caso de Davi Almeida. Ela mergulhara em documentos jurídicos, analisara gravações de segurança e vasculhar arquivos antigos que a maioria sequer imaginava existir. Seu objetivo jamais fora infringir a lei, mas sim descobrir a verdade. Contudo, ao tentar acessar os registros originais do caso, ela encontrou um selo de segurança, algo que não deveria constar em documentos comuns, a menos que fossem classificados. Cada tentativa de abrir o arquivo acionava um alarme, e de repente sua tela ficou preta, dando lugar a uma mensagem em letras vermelhas: acesso negado. Rastreamento iniciado. Nesse mesmo instante, a energia em sua casa piscaram por 10 segundos, e Imani compreendeu que sua busca pela justiça havia desencadeado uma cadeia de eventos perigosos. Diante de tudo isso, no tribunal, Imani percebeu que não se tratava apenas de um simples erro processual. O caso contra Davi Almeida havia sido manipulado de forma deliberada. Uma manobra orquestrada por aqueles que detinham muito poder. O agente Benedito, com o rosto sério, declarou: Senhorita da Silva, você acessou arquivos que são estritamente confidenciais. Isso constitui uma infração gravíssima. Com voz tranquila, mas firme, Imani retrucou: Eu não quis cometer nenhum crime, somente queria salvar um inocente. O semblante do agente se fechou, e ele continuou: Exatamente por isso, precisamos conversar em particular. Temos que levá-la para um local seguro imediatamente. Mônica, posicionando-se protetoramente diante da filha, exclamou: Vocês não podem levar minha filha. Ela é apenas uma menina. Mas o agente Benedito, mantendo o olhar firme, respondeu suavemente: Senhora, garanto que sua filha não está em apuros legais. Porém, ela está em grande perigo. Para mantê-la a salvo, ela deve vir conosco agora. Relutante, Mônica cedeu, e Imani preparou-se para o que viria a seguir. Mal haviam deixado o tribunal quando um disparo estrondoso cortou o ar, mergulhando o ambiente em pânico. Gritos ecoaram pelo salão enquanto pessoas se jogavam para se proteger, e o som de passos apressados misturava-se ao barulho da confusão. Mônica soltou um grito de desespero, enquanto um segundo tiro retumbava. As imponentes portas se abriram de novo, e uma figura encapuzada surgiu das sombras, empunhando uma arma e avançando com precisão mortal em direção a Imani. No exato instant, o tempo parece acelerar. Imani esquivo-se de uma bala que Sibylu proxima seu ouvido. O estrando do disparo ressoava junto aos gritos de pânico. Agáchese, ordenou o agente Benedito, enquanto rapidamente puxava Imani para fora do local. Enquanto o juiz Henrique se protegia atrás de seu púlpito, murmurando palavras de desagrado, os oficiais se mobilizavam para neutralizar o atirador. Ficou claro que aquele ataque não era obra de um simples criminoso, mas sim de um profissional com o objetivo de silenciar Imani de qualquer forma, e ele não estava sozinho. Quando Capu se preparava para disparar novamente, uma mão forte agarrou Imani com firmeza. O agente Benedito interveio mais uma vez. Mova-se, agora! Rugiu ele, enquanto a conduzia em direção à saída, com 2 oficiais aparecendo para imobilizar o agressor. A arma caiu com um estrondo no chão de mármore, e Imani sentiu seu coração disparar ao perceber o quão perto estivera do perigo mortal. Após o tumulto inicial, o agente Benedito voltou-se para Imani, segurando seu braço com firmeza, e perguntou: Você está bem? Entre respirações ofegantes, Imani apenas assentiu, murmurando: Você me usou como isca. Benedito deu de ombros, com um sorriso sutil. Eu já suspeitava que viriam atrás de você. Precisava apenas ter certeza de que estaria aqui quando acontecesse. Um dos agentes de um veículo que aguardava externamente gritou: Temos que sair daqui agora. Benedito assentiu e virou-se para Imani. Venha, menina, ainda não terminamos. Com uma determinação crescente,
Imani percebeu que seu próximo passo levaria direto ao coração da conspiração, uma confrontação direta com o senador corrupto. Os SUVs pretos rugiam pela estrada, com sirenes e luzes piscando, enquanto habilidosamente cortavam o tráfego. No banco trasero, Imani segurava SU laptop com força, relembrando cada momento. O ataque no tribunal, a chocante revelação do nome do senador e a perseguição implacável. Apesar do medo que fervilhava em seu interior, ela sabia que sua coragem havia acendido uma faísca capaz de derrubar uma rede de corrupção. No banco dianteiro, o agente Benedito fazia chamadas urgentes, dizendo com voz firme: "Ainda não vamos ao público. Precisamos agir diretamente. Se simplesmente divulgarmos os arquivos, os responsáveis distorcerão os fatos e encobrirão a verdade. Temos que cortar de raiz esse mal." Imani, com a voz embargada, perguntou: "E o que faremos, então?" Benedito respondeu com franqueza: "Só nos resta um último movimento." Enquanto o SUV prosseguia, a voz do agente se tornava ainda mais séria. "Já te transformaram em manchete, uma hacker adolescente, uma ameaça à segurança nacional, e a mídia te rotulou como perigo iminente. Para piorar, ligaram meu nome ao seu." As mãos de Imani se fecharam em punhos, misto de raiva e temor. "Isso é exatamente o que eu temia. Eles querem me silenciar de uma vez por todas," exclamou ela. Benedito fitou-a com intensidade e disse: "Então só nos resta uma saída." Imani apertou o laptop contra o peito e, com voz decidida, declarou: "Vamos armar uma cilada para o senador." Benedito sorriu levemente. "Você tem um plano, menina?" "Sim, mas é arriscado." "Arriscado é o nosso sobrenome." Após cerca de 30 minutos, o SUV estacionou em um aeródromo isolado, onde um elegante jato preto repousava na pista, com os motores ronronando suavemente. Agentes se moviam com precisão enquanto preparavam a decolagem. Ainda com alguma confusão, Imani perguntou: "Para onde vamos?" Benedito respondeu de maneira concisa: "Para Washington, D.C." A ideia de voar diretamente para o covil dos inimigos fez o estômago de Imani se contrair. Era um ingresso direto para o ninho do leão. Ao embarcarem no jato, Benedito se inclinou e sussurrou: "Assim que pousarmos, as coisas ficarão sérias. Chega de brincadeiras, chega de fugir. Vamos atacar com força até que a verdade seja revelada." Imani assentiu, engolindo medo, enquanto o jato decolava sob o manto estrelado da noite. Lá em cima, entre as nuvens, Imani reabriu seu laptop e concentrou-se nos registros financeiros. Desta vez, não se tratava apenas de conferir números, ela estava armando uma emboscada. Com olhar determinado, ela analisou as movimentações financeiras do senador e descobriu que uma parte significativa dos fundos desviados era canalizada por meio de uma rede de empresas de fachada e negócios fictícios, recursos esses destinados a financiar uma força de segurança secreta. "Eles não estão apenas lavando dinheiro", murmurou ela, quase inaudível, "estão formando um exército." Benedito inclinou-se, sua voz baixa e carregada de gravidade. "Se isso vazar, poderá derrubar toda uma estrutura de poder." As mãos de Imani tremiam enquanto ela confirmava a última peça do quebra-cabeça, uma série de transações que apontavam para uma empresa de segurança privada, usada para pagar um grupo paramilitar clandestino. "Isso vai além da corrupção", sussurrou ela, "é a base para um golpe." 1 hora depois, o jato pousou em uma pista particular nos arredores de Washington, D.C. Assim que as rodas tocaram o solo, a equipe entrou em ação. Benedito carregou sua arma com determinação e anunciou: "Temos muito pouco tempo. Assim que descobrirem que estamos aqui, farão de tudo para nos parar." Imani assentiu, com uma resolução que crescia a cada segundo. "Precisamos encurralar o senador em um local público, onde ele não possa simplesmente nos eliminar sem pressões." Após uma breve reflexão, Benedito acrescentou: "Hoje à noite, haverá um baile beneficente onde o senador Costa fará um discurso. A oportunidade perfeita." O coração de Imani acelerou ao pensar em confrontar o homem responsável por tanta injustiça. "Mas eu não me misturo nesse tipo de ambiente elegante", murmurou ela. Benedito espocou sorriso maroto. "Então é hora de uma transformação." Cerca de 1 hora depois, Imani se encontrava diante de um espelho, ajeitando os geminados de um smoking que fora roubado, com uma aparência tão absurda quanto necessária. "Isso é ridículo", murmurou ela para si mesma, enquanto Benedito, ajustando sua própria gravata, sorria e dizia: "Relaxe, menina, você já parece pertencer aqui." Imani revirou os olhos, mas assentiu,
ciente de que não havia outra alternativa. Com um olhar sério, Benedito instruiu: siga o plano e não chame atenção. Já está quase na hora. Respirando fundo, Imani juntou-se a Benedito e entraram juntos no luxuoso salão de baile, onde lustres cintilavam do teto e uma multidão de políticos, empresários e figuras da alta sociedade se misturava alegremente, alheios ao que estava prestes a acontecer. Ao varrer o salão com seu olhar atento, Imani identificou o senador. O senador Costa estava no centro, cumprimentando pessoas, sorrindo com confiança e exalando uma aura de poder inabalável. O coração de Imani disparou ao reconhecer o homem por trás do encobrimento. Com a adrenalina correndo, ela discretamente ativou o celular e enviou os arquivos incriminadores para os maiores canais de notícias do país. Contudo, antes que pudesse celebrar sua vitória, uma mão firme agarrou seu ombro. Ao se virar, ela se deparou com um homem completamente vestido de preto, com um olhar frio e inexpressivo. Em tom baixo e ameaçador, ele sussurrou: "Você não deveria ter vindo aqui, menina." Num instante, o tempo pareceu desacelerar. O homem de preto sacou sua arma com uma precisão cirúrgica, e Imani ficou congelada, encarando o cano de um silenciador. Então, de repente, um disparo retumbou, mas não foi da arma do assassino. O tiro atingiu o próprio agressor, que cambaleou violentamente, perdendo momentaneamente o controle de sua arma, que caiu com estrondo sobre o piso de mármore. Antes que Imani pudesse processar o ocorrido, uma mão forte a arrastou para trás. "Móvase!" bradou o agente Benedito, enquanto o salão mergulhava no caos. Convidados gritavam, procuravam abrigo, e os seguranças se dispersavam com as armas em punho. Imani sentiu seu coração bater acelerado, enquanto Benedito varria o ambiente com olhar atento. "Quem disparou?" ela perguntou, com voz trêmula. Nenhuma resposta veio, até que uma voz calma ecoou pelos alto-falantes do salão. "Senhoras e senhores, detectamos a presença de um intruso." Todos os olhares se voltaram para o palco, onde o senador Costa se encontrava atrás do púlpito, seus olhos azuis fixos em Imani. Um sorriso sutil, porém ameaçador, surgiu em seus lábios enquanto ele ajustava a gravata e, com uma voz controlada, anunciou: "Peço desculpas pela interrupção. Parece que temos uma visitante indesejada." Em um murmúrio baixo, Benedito resmungou: "Precisamos sair daqui imediatamente." Mas Imani, com os punhos cerrados e olhar desafiador, avançou e disse com firmeza: "Não. Nós vamos terminar isso agora." Ignorando os gritos dos seguranças, Imani ergueu o celular, de modo que todas as telas do salão, projetores, televisores, smartphones e tablets, acenderam simultaneamente, exibindo documentos digitalizados, clipes de vídeo, extratos bancários e gravações vazadas, revelando toda a verdade em cores vivas para todos os presentes. Murmúrios e suspiros varreram a multidão. Um dos convidados deixou cair sua taça de champanhe, enquanto uma repórter imediatamente acionava seu microfone para transmitir a notícia. Com voz calma, Imani declarou: "Isto é quem vocês realmente são." O semblante do senador Costa escureceu pela primeira vez, e, ao lado de Imani, o agente Benedito anunciou: "Parece que todo o país acabou de descobrir o que você tenta esconder." Os seguranças do senador moveram-se para prendê-lo, mas hesitaram sob o olhar fixo das câmeras. Com um sorriso frio, o senador inclinou-se em direção a Imani e murmurou, quase inaudível: "Você não entende, menina. Homens como eu jamais acabam na cadeia." Imani fixou seus olhos nele com intensidade, e logo depois agentes do FBI invadiram o salão, vociferando: "Senador Costa, você está preso." Em instantes, algemas se fecharam em torno dos pulsos do senador, que foi escoltado enquanto, com voz carregada de ódio, proferia: "Isto ainda não acabou." Imani, sem se abalar, respondeu friamente: "Já acabou." Após o tumulto, quando os primeiros raios de sol despontaram sobre os degraus do Capitólio, Imani e o agente Benedito permaneceram juntos, observando o amanhecer enquanto as notícias explodiam por todo o país. A imprensa noticiava a grande reviravolta, investigações foram abertas e a estrutura do governo corrompido começava a ruir. Imani respirou fundo e perguntou, quase em um sussurro: "E agora, o que faremos?" Com um sorriso malicioso, Benedito respondeu: "Agora, você pode voltar para casa." Imani piscou, incrédula. Assim tão simples. Benedito deu de ombros. "Você cumpriu seu papel, menina", derrubou um dos homens mais poderosos deste país. Um leve sorriso surgiu no rosto de Imani. Não é mal para uma garota que, há pouco tempo, era apenas a quieta aluna do fundo da sala, murmurou ela.
Voltando-se para Benedito, ela perguntou: "E você? O que acontecerá com você?" Benedito soltou uma risada suave e disse: "Eu ficarei bem, como sempre." Enquanto Imani se afastava sob a luz crescente do amanhecer, com o sol projetando longas sombras atrás dela, ficou claro que ela não era mais aquela menina tímida e ignorada. Agora, ela era jovem que ousara enfrentar o Império, e ela sabia que aquilo era apenas o começo.